Vamos lá, seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Já peço perdão de cara, não tô com a minha câmera habitual, né, porque eu montei as coisas aqui muito rápido, enfim, só pra poder fazer a live do canal 20 correndo. Mas tô aqui e vamos embora, não tá com a qualidade de sempre, mas enfim, o áudio pelo menos tá captando legal. Vamos lá, cara, primeira notícia aqui desse vídeo, enquanto você já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, é que Miguel está contratado, anunciado e regularizado. O jogador Miguel Pérez, você não entendeu? Miguel? É porque eu descobri recentemente que o nome do Davi Terãs, na verdade, é Miguel Davi Terãs Pérez. O nome dele oficialmente é Miguel Davi, mas ele usa o Davi, né? Davi Terãs está regularizado, é o famoso bidou, né? Está no bid, o Davi Terãs. Saiu ali toda a publicação do contrato dele, né? Um contrato definitivo, ou seja, não empréstimo nem nada, vem ali, porque às vezes tem as peças assim, né? A apuração é de que é isso, aquilo, mas apareceu já ali o contrato de empréstimo um contrato definitivo para o Davi Terãs. Segundo o Vitor Lessa, inclusive, o Terãs já era, ele até deu essa notícia no Jornal da KTO 1902 ontem, falando ali no pré-jogo de que era esperado que o Terãs estivesse no jogo de ontem, só que por um atrasozinho na documentação, acabou que o jogador não apareceu ali como relacionado, porque obviamente não estava totalmente inscrito. Então por isso o Terãs não jogou ontem, mas, ao mesmo tempo, isso também já dá a noção pra gente de que o Terãs deve estar no grupo relacionado e que jogará na próxima quinta-feira lá no Luso Brasileiro contra a equipe do Bangu. Então, pelo visto, já temos sim uma data de estreia para o Davi Terãs. Será que ele fica no banco? Renato Augusto já vira titular? Assim, nesse time tá fácil de encaixar. O primeiro olhar que a gente vai precisar ter é o seguinte: será que o Diniz já vai estar na beira do campo ou vai continuar com o Marcão? Que ver isso daí como é que vai ser. Mas a maior curiosidade, na verdade, será que aonde vão escalar o Terãs, né? Onde ele vai entrar? Porque assim, até agora a gente viu a estreia do Antônio Carlos, que era zagueiro, a estreia do Renato Augusto, que era meia. Relativamente simples, né? Um entraria ali na zaga, o Antônio Carlos já tá desde o início, e o Renato Augusto entraria na vaga do Arthur, dentro desse time, do Ganso, dentro do time principal, talvez. O Terãs, ele joga por dentro, mas já jogou aberto também, então é um cara que pode ser utilizado de algumas formas. Será que se ele entrar no time do Fluminense, a gente vai ver ele pelas pontas? Vai ver ele jogando por dentro ali na posição que tava o Gabriel Pires, por exemplo, e vai tirar o Felipe Andrade e recuar o Gabriel Pires? Vamos ver como é que vai ser esse time do Fluminense, principalmente como é o primeiro uso do Davi Terãs. Outra notícia, a gente fala sobre Guga, notícia de ontem à noite do Vene Casagrande, teve um vídeo aqui falando sobre a questão do Guga, eu falei ontem, cara, tem muita coisa estranha nessa notícia do Guga. Jogador do nada pintando proposta por ele por 80%, um Fluminense negando que tenha recebido proposta e logo depois vem um empresário garantindo que tem proposta sim que o Fluminense recebeu, enfim. Aí o que a gente fez? Esperou, né, pra ter um olhar mais amplo sobre a situação e foi ver publicações também. Isso por quê? Algo que eu sempre falo aqui, inclusive, tá? Se alguém deu uma notícia do tipo, na Holanda, não sei o que lá. Não, peraí, saiu a notícia aqui no Brasil com jornais holandeses, quais jornais? Tá, esse jornal que deu, vamos ler a matéria lá. Porque às vezes a matéria de lá tá falando meio assim, segundo a imprensa do Rio de Janeiro, aí pô, você volta pra cá. Fui procurar aí o site Feyenoord 12, Feyenoord Rotterdam 12, fez aqui uma publicação, e obviamente está em holandês, mas eu já usei o bom Google Tradutor pra gente ver, porque é uma apuração de lá, ok? Vamos ler aqui então, ó. Matéria diz o título seguinte: Guga brasileiro oferecido ao Feyenoord. A matéria está em atualização. Saiu hoje, 7 horas da manhã. Talvez isso tenha uma questão aqui de 7 horas da manhã em relação ao horário, fuso horário também. Mas aí acho que Amsterdã são 3 ou 4 horas a mais só. Então saiu aqui quase que de madrugada no Brasil. A matéria diz aqui: serão alguns dias emocionantes para o Feyenoord.
os Rotterdamers estiveram vinculados a vários jogadores dos últimos dias e agora foi não é contratado, né? Mas enfim, foi contactado o lateral direito Guga, brasileiro. Segundo o jornalista Vene Casagrande, foi feita uma oferta multimilionária do Feyenoord ao Fluminense. E aí, segundo o que diz aqui a matéria, tá? Atualização. O jornalista Martins Kraberdan... Cara, Holanda olha, é pior do que a Arábia, tá? Pra mim, de falar. O jornalista, esse aqui em questão, do Martinho, até seguia ele, eu sigo alguns jornalistas assim que publicam coisas, pode vir alguma coisa da Holanda. Ele fala aqui do Feyenoord, nesse perfil aqui, que esse eu não conhecia. E aí continua aqui, né? Segundo esse jornalista, ele esclareceu imediatamente os rumores em torno de Guga na manhã da segunda-feira. O lateral direito foi oferecido apenas à direção do clube de Feyenoord. E aí ele diz aqui, abre aspas, né? De acordo com os decisores políticos, os diretores, uma transferência não é concreta, não é provável. E aí diz aqui que o Feyenoord também indica que já não contam com um defensor extra. A necessidade disso desapareceu um pouco, tal como as possibilidades financeiras. Ou seja, o Feyenoord não tem muita necessidade ali do lateral e, além disso, também não tem muito a grana para poder fazer essa contratação. O que me parece, tá? A gente faz uma leitura geral da situação aqui. Algumas coisas permanecem em dúvida, mas algumas coisas parecem mais. O André Curi, que é o empresário que o Vene Casagrande falou, que garantiu que essa oferta chegou ao Fluminense, existe uma coisa, até falei no vídeo de ontem, que fonte não mente. Então, assim, essa proposta pode ter chegado ao Fluminense? Pode. E o jogador pode ter sido oferecido lá fora? Pode. Sei lá, não vou dar um percentual aqui, mas da maioria, 80% das transferências hoje em dia se dão, principalmente essas transferências intercontinentais, se dão por meio de empresários oferecendo, intermediários oferecendo. Então, o primeiro olhar é esse. O empresário ofereceu o Guga ao Feyenoord. Isso a gente tem que meio que por apuração e os desenhos se mostram ao concreto. Segunda parte. O Feyenoord fez uma proposta de 5 milhões de euros. Isso não me parece ser algo concreto para a gente acreditar piamente. Partindo da informação de que tinha uma proposta no Fluminense, essa proposta pode ter vindo de um empresário jogando 5 milhões para ver se o Fluminense aceita, depois para pegar e jogar 5 milhões para o Feyenoord aceitar. Parece um contato aí de 7 bocas aí no meio do caminho. Então não dá para levar muito a sério essa proposta. A terceira coisa é o André Curi. Se você jogar André Curi, empresário Fluminense, você vai achar alguns jogadores que são do André Curi. O principal é o Cauã Elias, que tá nesse imbróglio de renovação com o Fluminense, e que o Vene Casagrande, logo depois, deu uma notícia também sobre o Cauã Elias. Se você pegar ali logo depois desse tweet que ele fala ali e tal da proposta, etc, etc, ele coloca esse tweet aqui, que é assim, né, enfim, a mesma informação que o Vitor Lessa já tinha dado há um tempo, só acrescenta que alguns detalhezinhos aqui do contrato, né, mas de que estava tudo certo, enfim. Nessa terça-feira, ou seja, terça-feira que vem, né, deve o novo vínculo ali entre o... Terça-feira que vem não, é amanhã, né, famoso amanhã. Deve assinar até 2029 e a multa de 300 milhões para o exterior, né. Ou seja, dá a entender de que foi um contato direto com o próprio André Curi falando isso pro pro Vene Casagrande. E aí, a quarta coisa que dá pra gente pensar aqui também é o seguinte. A gente falou isso muito do Cauã Elias e agora fala de novo do Guga. Normalmente, empresário é uma pessoa de total confiança do jogador. A relação deveria ser que o empresário é um funcionário do jogador. A relação deveria ser essa. O jogador contrata o empresário para ele poder arrumar bons clubes, assinar bons contratos e prestar serviços. Só que, no geral, o empresário, quem já jogou bola de base, já teve contato com alguém que jogou bola de base e tal, sabe um pouco disso. No geral, é o empresário que fez esse cara virar jogador. É esse empresário
que garantiu 7, 8 testes pra ele, que às vezes mandou comida pro cara, pra família do cara que tava em dificuldade financeira. A relação de empresário com o jogador não é uma relação de funcionário. Muitas vezes até pai ausente, que largou o filho, etc. Então, é quase a relação de pai em alguns casos. Tô dizendo que esse é o caso do Guga, do Cauã Elias, não, tá? Tô só falando no âmbito geral. Então a gente sabe que relação de empresário e jogador, a gente sabe disso, que é uma relação muito esquisita ali, assim, de certa maneira. Não é uma relação de empregado, é uma relação de amizade e de confiança. No geral, se fosse qualquer outro empresário, eu pensaria o seguinte: se o Guga tá sendo oferecido lá fora pelo empresário, é com autorização do Guga. É porque o Guga não tá satisfeito com a reserva, quer jogar na Europa, o Guga não jogou, né, na Europa ainda, enfim. Só que se tratando do André Cury, a gente não tem essa certeza, porque é um cara que o Cauã Elias tava curtindo post no Twitter, dizendo que ele não queria essa confusão, mas o empresário dele é que tava arrumando, o empresário e o Fluminense que estavam em atrito. Ele curtiu um post até do Thiago Ferreira, do canal Hora do Flu, falando que ele não queria essa confusão, mas os empresários com o Fluminense estavam tendo esse atrito ali de renovação. Então a gente não sabe como que tá funcionando essa situação. O Guga autorizou ele ser oferecido? Por que a proposta que foi divulgada era por 80%? Quem que não ia vender os 20%? Por que o Feyenoord estava oferecendo? Tá vendo? A gente esclarece algumas coisas, mas ainda tem muitas dúvidas. E claro, né, fica a informação só até agora de que, aparentemente, o Feyenoord não vai levar. Só que negociações também mudam de uma hora para outra, né? O Luiz Henrique, em 2 minutos, saiu a matéria de que o Bet tinha desistido da venda e já contava com o Luiz Henrique normalmente. Logo depois, os 2 jornalistas lá de Sevilha, o outro já deu informação de que tá tudo certo, o Textor aceitou tudo e o Luiz Henrique vem pro Botafogo mesmo. Eu já não falo mais, só falo a hora que tiver uma definição total mesmo, o Botafogo avisar que desistiu ou que o Botafogo anunciar o jogador, volta a falar de Luiz Henrique aqui, tá? Porque interessa pra gente a grana aí que vai pingar. Tamo junto, até a próxima, valeu!